Não poderia deixar de falar depois, né, do colega deputado Jorginho, que o assunto é justamente, por mais que o governo diz que não é privatização, é sim privatização. Existem vários nomes, né? Terceirização, né? Concessão, parceria público-privado, o PPE, que foi o programa, né, que foi aprovado aqui, que é o Programa de Parcerias e Estratégias, e a gente sabe quais são essas parcerias e a quem interessam, né, a quem interessa essas parcerias em estratégia. Né, e como todos sabem, né, e como foi dito pelo deputado, né, no dia 4 de setembro, né, desse mês, o governador Fábio Mitidieri e seus aliados, parte essencial da DESO para a água, né, foi privatizada e entregue, né, a Iguá Saneamento, que é uma empresa controlada, em maioria, por fundo de investimento do Canadá, dominando 91,4% da empresa, entregando a água do nosso estado, um bem natural, que é um bem que todos devem ter acesso e que o governo deveria administrar a uma empresa internacional. E a gente sabe o que visa essas empresas, o que mais elas visam, que é o lucro. E para ter lucro, infelizmente, muitas das vezes precisa sucatear os direitos trabalhistas, né? E, como já aconteceu em outros estados, né, aumentar tarifas e etc. E não se engane, população sergipana, fundo de investimento só tem um interesse, que é o lucro. Eles não estarão aqui para cuidar de Sergipe, mas para explorar a nossa água e fazer fortuna às nossas custas. E o que sabemos sobre a Iguá Saneamento, né? Que é uma das empresas que controla, né, o saneamento básico lá no estado de Alagoas, como em outros estados. Segundo o Recame aqui, essa empresa é qualificada como uma empresa não recomendada, com uma avalanche de reclamações, como cobrança abusiva e corte indevido de fornecimento. A Iguá não tem um histórico que inspire confiança. Só nas últimas semanas, os clientes reclamaram como cobrança de esgoto que não existe e corte, né, de água sem motivo. Em Alagoas, a Iguá Saneamento já está lá e as tarifas de água saltaram para mais de R$ 120 pelo mesmo consumo que pagamos atualmente aqui em Sergipe, que é de 75. Lembrando que não é somente a Iguá, como foi dito anteriormente, né? São várias empresas, porque lá foi dividido em lotes, mas mesmo assim, o trabalho, né, de cada empresa responsável pelo lote influencia em todo o consumo, no aumento, né, das tarifas e na precariedade dos serviços. E lembrando mais uma vez, a DESO é uma das empresas que mais dá lucro no nosso estado, no nosso país, na verdade. Não tem razão nenhuma para que o governo entregue uma empresa que dá lucro à iniciativa privada. Se, como alguns dizem, não, mas está faltando água, né? Vamos fiscalizar o desvio de água para os grandes fazendeiros, principalmente do Alto Sertão. Vamos fiscalizar, né, uma má gestão, né, porque, infelizmente, colocam gestores que não têm capacidade, competência para gerir uma empresa, né, e acaba sendo indicado somente por, né, ser cargo, né, de confiança, ser aliado político. O governo e os políticos que assinaram essa privatização
passaram por cima do povo. E a pergunta que fica é: onde estavam o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça de Sergipe e o Ministério Público? A gente está conversando com alguns advogados, tanto dos sindicatos, tanto da ação popular, que já foi acionada, né, na Justiça para poder suspender nesse processo licitatório e que a gente possa reaver, o governo possa reaver, né, a administração da água no nosso Estado. O Sindisan alertou para todos os problemas e tentou impedir essa vergonha e foi ignorado. A resposta dos órgãos de controle foi um silêncio ensurdecedor. Peço à população que não se engane com os discursos bonitos e promessas vazias. A verdade é que o povo sergipano vai sentir essa privatização na pele, no bolso e na saúde, porque o Estado de Sergipe está na contramão do que está acontecendo a nível nacional. Lá na Europa, todos os países que privatizaram a água estão desprivatizando, estão retornando, porque não melhorou o serviço, não diminuiu a tarifa, ao contrário. Então, infelizmente, o Sergipe está na contramão do que está acontecendo em outros países. A água, que é um direito humano fundamental em Sergipe, virou uma mercadoria, um número na planilha de lucro dos investidores internacionais. E a culpa é de Fábio Mitidieri e de seus aliados. Mas, mesmo assim, estaremos na luta, na resistência, para que o pior não aconteça. E espero, né, que com toda essa mobilização judicial ocorra o mesmo que aconteceu com o processo de licitação de transporte público da Grande Aracaju, que foi suspenso. E também precisamos, né, fiscalizar os 4,5 bilhões de reais que o governo do Estado, não, a metade mais ou menos vai ficar do controle do Estado, outra parte vai ficar, né, para os municípios e uma parte pequena para a DESO. E espero que esse dinheiro, mesmo que seja concretizado, seja realmente usado para o bem, né, do nosso Estado, principalmente para as pessoas que mais precisam, principalmente para o fortalecimento, né, da educação pública, né, do nosso Estado e também o Sistema Único de Saúde, que, infelizmente, quase todos os dias recebemos denúncias, né, sobre questões de falta de medicamento, né, pessoas que estão em situação grave, né, tendo, né, exames, né, falta de profissionais para poder salvar suas vidas. Então, estaremos de olho e vamos fiscalizar tudo o que vai acontecer, mesmo que esse processo seja concretizado, que eu espero que não. Outra denúncia que tem a ver, senhor presidente, com o governo do Estado, é que nosso Estado tem mais de 449 mil pessoas sem teto. São mais de 2.000 pessoas morando em calçadas, viadutos, cavernas, prédios abandonados e outros abrigos naturais ou veículos. De acordo com o IBGE, desse total, 1.280 pessoas moram em tendas ou barracas de lonas, plástico ou tecido. 507 moram dentro de estabelecimento em funcionamento no Estado. 205 em estrutura improvisada em logradouro público e 153 em estrutura não residencial permanente degradada. Além disso, presidente, 18 pessoas moram em veículos, carros, caminhões, trailers, barcos, e 286
vivem em domicílios improvisados, como abrigos naturais e outras estruturas improvisadas. É uma realidade muito triste, um estado completo de abandono, de ausência de política pública. Para a população mais carente, estado mínimo, nenhuma política social. Para os amigos, né, do governador e os empresários, estado máximo, fonte inesgotável de dinheiro e possibilidades. Isso é revoltante. Quando é para vender uma empresa que dá lucro, o Estado se mobiliza, consegue aprovar legislações, mas quando é para tirar moradores e moradoras em situações, né, de vulnerabilidade desumana, na verdade, muitos passam por situação desumana, isso não acontece. Isso mostra um governo comprometido somente com seus interesses e o interesse da classe empresarial, em detrimento da população que mais precisa, né, que mais precisa de política pública. Presidente, para terminar, infelizmente, mais um caso de feminicídio no nosso Estado. Porque no último sábado, enquanto, né, celebrava-se a independência do Brasil e marchávamos no grito dos excluídos e das excluídas, em lembrança do quão ainda precisamos avançar em nossos direitos, mais um caso de feminicídio foi noticiado. No município de Monte Alegre, uma mulher foi assassinada a tiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito é o ex-marido da vítima. Além dela, seu atual companheiro foi baleado e levado ao hospital para atendimento. E o caso é retrato de um problema estrutural e recorrente em nossa sociedade. E exige respostas contundentes do poder público. O silêncio reforça um ciclo de violência que não cessa por si só, mas não sejamos coniventes, né, sobre essas situações, porque muitas das vezes, quando a gente fala de violência contra a mulher, né, de assédio, né, de abuso sexual, as pessoas, mimimi, não pode mais. Não pode mesmo, porque antes certos comportamentos eram naturalizados. E hoje não podemos mais aceitar misoginia, machismo, seja, né, doméstica, seja em relação à violência política de gênero que está acontecendo quando as mulheres estão disputando o poder, seja a violência contra a população LGBTQIA+, seja a violência contra a população indígena, da população negra, das pessoas em situação de rua, que a gente precisa levar essa discussão, principalmente, por isso que eu fico muito feliz, né, que as escolas levem para dentro, né, da sala de aula, para o contexto de ensino-aprendizado, reflexões sobre política, né, sobre os direitos humanos. Né, quando a gente fala, né, de justiça social, né, de combater as injustiças sociais, as desigualdades sociais, a gente está falando não só, né, que é importante o debate, né, a conscientização, mas também um maior investimento para combater, principalmente, né, a populações que vivem em situação de vulnerabilidade, dando oportunidade. Projetos assistencialistas são importantes, mas naquele momento, para que aquelas pessoas possam sair daquela situação e não manter, como eu digo, né, é um projeto de fome e de miséria. É um projeto político de pão e circo, né, dar o básico para as pessoas sobreviver, né, cesta básica, né, o mínimo, e festa. Investe muito em festa para o povo esquecer dos problemas, para o povo não se mobilizar, não lutar. E eu não estou aqui dizendo que eu sou contra a festa, todo mundo sabe que eu adoro, mas para que haja prioridade, né, que é combater a fome,
combater a seca, combater a miséria, combater o machismo, a misoginia. E eu sei que a escola, por isso que parabéns, diretora, professora, a escola tem um papel fundamental. Não mais aquele ensino tradicional, como o aluno fosse só um mero receptor, né, de conteúdos, mas que os alunos sejam partícipes do processo de ensino-aprendizado, que a gente não aguente mais situação de bullying, né, como aconteceu no mês passado, né, de um aluno negro, gay, que cometeu o suicídio por causa de bullying no contexto escolar. Que a gente fale sobre a violência contra as mulheres, porque a violência contra as mulheres acontece, né, infelizmente, como nesse caso que eu relatei em Monte Alegre, dentro do contexto familiar, né, dentro do contexto doméstico, da mesma forma que acontece da violência contra crianças e adolescentes, contra LGBTQIA+, contra idosos, contra pessoas com deficiência, né, colocando a pessoa com deficiência como se fosse incapaz, impotentes, né? E para finalizar, que eu tenho 3 minutos, eu quero muito parabenizar todos os atletas da Paralimpíadas, né? Que eles dão um exemplo de superação, um exemplo de força, né? Mesmo sem tanto investimento do governo, principalmente do governo estadual, né? Que a gente percebe. Essa semana mesmo eu recebi, né, mensagem no meu direct no Instagram, né, uma mãe que tem um filho, né, que pratica esporte, que judô e que está com dificuldade de participar de um campeonato nacional porque não tem condições para comprar o uniforme. Então, é a falta de investimento. Às vezes, a gente pode contribuir, mas é o governo do Estado, né, que tem de incentivar a participação dos jovens, né, em campeonatos não só estaduais, mas também a nível nacional e internacional. Então, é importante um olhar do governo. Espero que esses 4,5 bilhões, né, que o Estado, os municípios e a própria DESA vai receber, possa ser investido, né, numa melhor qualidade, maior investimento para dar uma melhor condição e oportunidade para a população sergipana, principalmente para aquelas que mais precisam, né, de políticas públicas para transformar a sua realidade, para transformar suas vidas e das comunidades. Então, por isso que eu fico muito feliz, porque eu sou de um povoado lá de Canabrava, né, de Santa Rosa de Lima, um povoado de Canabrava, que faz limítrofe com Nossa Senhora das Dores, e eu sei o quanto é importante para alguém que vem do interior, que vem, né, de situação de vulnerabilidade, poder se sentir representado, poder ter esperança, né, em um país melhor. Mas para que isso aconteça, a gente precisa, né, denunciar, a gente não pode se silenciar, né, se intimidar, né, contra acusações ou comportamentos de violência contra qualquer que seja a pessoa. Então, é sobre isso. Espero que a gente tenha essa semana de debates, apesar, né, que a gente não acaba não provocando interesse, muitas das vezes, né, para que essas denúncias possam ser debatidas, discutidas e que a gente veja estratégia, né, de diminuir, principalmente no que diz respeito à violência contra as mulheres no nosso Estado. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Até amanhã em mais uma sessão aqui na Casa do Povo.